Bom dia! Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta gravando esta videoaula para o segundo ano do ensino médio. Vamos dar início ao nosso livro 4, tá? Unidade 1 de redação. E o nosso assunto de hoje é sobre crônica, tá? Esse gênero textual que a gente vai falar, e eu quero começar lendo com você para que você perceba as características presentes numa crônica, tá? Então eu selecionei aqui texto rápido de Rubem Braga, O Cajueiro. Perceba nesse texto a subjetividade, perceba a particularidade, e a gente já vai falar sobre a crônica. Vamos fazer a leitura primeiro rapidinho. Olha só. O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância. Belo, imenso, no alto do morro atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu. Eu me lembro do outro cajueiro que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajamanga, da grande touceira de espadas de São Jorge, que nós chamávamos simplesmente tala, e da alta saboneteira, que era nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro, porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Então você tem aqui uma lembrança, uma recordação, não é isso? E você repara que aqui ele apresenta uma subjetividade, né? Repara que tem a primeira pessoa, quando nasci, eu nasci, né? Então ele vai falando, ele vai trazendo a memória, ele vai lembrando, né? De onde ele morou, da infância dele, ó, recordações de minha infância, como era o cajueiro, as brincadeiras de bola de gude, entendeu? Então essas características aqui fazem parte de crônicas, tá? As crônicas, elas se utilizam de assuntos do dia a dia, né? Particulares. E o autor, ele pode se aproveitar desses assuntos talvez triviais, banais, para construir ali uma reflexão, sabe? Para levar o leitor a pensar sobre determinado assunto. Olha esse outro aqui, A Bola, de Luiz Fernando Veríssimo. Talvez você conheça, porque esse é mais atual, né? Geralmente cai em muitas provas. Então, olha só. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Então, observa só nesse trecho que eu li. Lembrando o prazer que sentira, ou seja, esse pai, né, lembrando de sua infância, lembrando do quanto ele ficou comovido, mexido, emocionado, feliz até, né, por ter ganhado aí uma bola do seu pai. Ele faz agora a mesma coisa com o seu filho. Só que gerações diferentes, repara? Então vamos lá, continuamos a leitura. Uma, número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico. Reparou que eu falei? Mudou a geração, mudança também aí na estrutura, né? No material utilizado. Mas era uma bola. O garoto, o filho agora, agradeceu. Desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho, né? Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Gente, é uma crônica. E isso aqui nos leva a entender e a pensar o que será que esse menino estava procurando. Lembra que eu falei? Gerações diferentes. O pai queria causar no filho a mesma emoção que ele sentiu. Foi a mesma? Não, né? Cada um reage de um jeito. E aí, essa crônica traz pra gente a ideia também da mudança, né? De tempo, de gerações. As reações também mudam, né? O menino talvez agora estivesse procurando, sei lá, um botão, já que hoje é a era do digital, do botão, né? Do celular, do computador. Tudo a gente tem que apertar, teclar. E aí o pai, né, ficou olhando aquilo
eu acredito assim, de forma estranha, né? Como é que pode, né? Na nossa época, uma bora era um presentão, hoje é só legal, entendeu? Então é isso, a crônica, ela faz a gente pensar na questão dos tempos também, né? Essa mudança dos acontecimentos, tá? São Paulo, as pessoas de tantos lugares. Uma outra crônica, geralmente a crônica, gente, ela aparece muito assim, ó, revista, jornal, tá? A gente vai encontrar muito crônica em revistas e em jornais, né? É lógico, hoje com a internet você tem total acesso, é só você colocar aí na sua pesquisa do Google, né? Que você vai encontrar milhares de crônicas, mas assim, especificamente a crônica era uma matéria, um assunto tratado, né? Justamente para quê? Levar a reflexão, levar os leitores a pensar, né? Sobre determinados e diversos assuntos, tá? E ele se utilizava disso através de assuntos do cotidiano. Vamos ver essa aqui. À primeira vista, São Paulo assusta. Você já foi a São Paulo? Se você já foi, lembra aí. Então, olha o que ele diz. À primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede ao fascínio. A surpresa da descoberta de muitos lugares escondidos ou ocultados numa metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Isto só em parte é verdade. Há vários parques e jardins. Aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca e tantos outros. Sem contar o Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado, ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e da especulação imobiliária em conluio com o poder público municipal. Então, olha aí, ele está chamando atenção para quê? São Paulo virou só prédio, né? Tem parques? Tem, ele até diz aí, ele cita o nome de alguns. Mas é como se essas construções e essas grandes, né, construtoras, junto, lógico, com o interesse público municipal, né, ela está ganhando cada vez mais espaço. E com isso a gente está perdendo aí natureza, né? E realmente é isso. Vem pessoas de tudo que é lugar, né? Você vê ali várias espécies, várias tribos, vamos dizer assim, né? E é uma mistura, é uma grande mistura, né? Um organismo realmente vivo, a Grande São Paulo, tá? Então é isso, gente. Trouxe aqui para vocês. Como diz aqui, ó, a crônica ela é um texto curto, simples, e os fatos ocorrem logo no início da narrativa. É lógico, gente, que você não vai sempre encontrar um texto curto como esses que eu trouxe. E detalhe, esses textos aqui estão muito resumidos, tá? Eles não estão todos completos. Quando diz um texto curto, não é uma literatura, um livro, um romance, não, entendeu? Mas você talvez encontre uma folha inteira, tá? O tempo e o espaço são muito limitados. Por quê? A crônica, ela acontece dentro de um determinado tempo, lugar, né? Poucos personagens, tá? Quando tem, são poucos personagens, ok? A crônica ela é considerada um ensino híbrido. Por quê? Porque oscila entre a literatura e o jornalismo. Texto jornalístico, acompanha aqui comigo, ó. Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com um teor literário, político, esportivo, artístico, tá? Segundo Moniz Sodré e Maria Helena, a crônica é meio termo entre o jornalismo e a literatura. Por quê? Porque ele, como a gente viu aí, falando da cidade de São Paulo, né? Ele traz essas questões que são reais, são atuais e que levam o público a uma reflexão. É lógico, um objetivo sempre de mudança, de levar as pessoas a uma nova atitude, né? Um novo pensar, tá? A linguagem da crônica é uma linguagem simples e coloquial, às vezes sentimental e emotiva, sim. Às vezes irônica também e crítica. Encontramos muitas crônicas, né? Com esse objetivo aqui, ó, trazendo a ironia, tá?
A crônica ela pode apresentar conflitos de gerações, ela pode levar a reflexões sobre diversos assuntos da vida. Diversos assuntos podem ser tratados na crônica, tá? Geral, características de uma crônica, ó, o uso de poucos personagens, às vezes não tem nenhum, né, como eu falei, quando tem. O caráter crítico sobre comportamentos, situações e etc. Sempre vai apresentar, né, uma situação, um caráter, uma ideia. Os textos são de fácil compreensão, são curtos e objetivos. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico também é bem presente na crônica, tá? Aqui eu trago algumas fotos de cronistas, né? Machado de Assis foi um, Luiz Fernando Veríssimo, ó, Carlos Drummond de Andrade. Pessoas que tinham assim uma capacidade, né? Tem uma capacidade, né, de olhar o que está acontecendo e levar-nos a uma reflexão, a um pensamento, a trazer para uma ideia mais subjetiva, né? Isso é fantástico, tá? O cronista é o poeta dos acontecimentos diários, né? Sem compromisso com a verdade. Ele joga ali, ele lança e leva você a pensar sobre tal assunto, né? Então, no seu livro agora, abre aí o seu livro, ó. Livro 4, unidade 1, tá? A gente vai fazer algumas leituras importantes aqui nele e aí você aproveita para grifar as partes importantes aí que está no seu livro, tá? Enquanto você abre, eu vou beber uma água aqui. O livro 4, unidade 1, ok? Logo o primeiro tema, página 116, tá? Página 116. Então, olha só. A crônica. Do latim, vou botar a setinha aqui. Do latim, crônica, né? CH aqui, ó. Essa palavra correspondia a uma narrativa de fatos dispostos em ordem cronológica, tá? No cronos, isto é, na ordem de sua sucessão de desenvolvimento. Em sentido tradicional, crônica é um gênero literário histórico, já presente na literatura em tempos remotos, que se desenvolveu de modo mais significativo na Europa durante as épocas medieval e renascentista. O gênero textual crônica, em sentido atual, é uma narrativa que se caracteriza por basear-se em considerações do cronista acerca de fatos correntes e marcados do cotidiano. Então, gente, essa parte aqui, ó, você pode até sublinhar, tá? O gênero textual crônica, em sentido atual, é uma narrativa que se caracteriza por basear-se em considerações. O cronista, ele cita, né? Ele tece aí considerações acerca de fatos correntes e marcantes do cotidiano, tá? A respeito dos quais o autor manifesta uma visão subjetiva, pessoal e crítica. Sublinha isso aí também, que é importante, tá? São características do gênero textual crônica. Então, ele vai apresentar uma visão subjetiva, uma visão pessoal e uma visão crítica sobre determinado assunto, ok? Marca aí, tá? Por tratarem de fatos do dia a dia e serem publicadas em jornais, revistas ou mesmo lidas em programas de rádio, as crônicas elas são geralmente efêmeras. O que é isso, gente? Passageiras, né? Ou seja, com o passar do tempo, o seu conteúdo se distancia dos assuntos e fatos que as inspiraram, por isso elas podem ficar fora de contexto. Então, talvez, quando você pegar uma crônica aí para ler, não entenda ou não compreenda tão bem, por conta de estar fora do contexto ou de não trazer à lembrança aquele acontecimento de determinada época, tá? Para sedimentar ainda mais o seu entendimento sobre a definição de crônica, leia o seguinte verbete de dicionário.
Então, olha só o que diz aqui embaixo. Crônica. Deixa eu subir aqui para ficar melhor para você acompanhar. Tá? Crônica, texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades e etc. Segundo Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio termo entre o jornalismo e a literatura. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade informativa, e da segunda, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos. O ponto comum entre a crônica e a notícia, ou a reportagem, é que o cronista, assim como o repórter, não prescinde do acontecimento, mas, ao contrário deste, ele paira sobre os fatos, fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal, onde entram juízos implícitos e explícitos do autor. Por outro lado, o editorial ele difere da crônica, pelo fato de que nesta, o juízo de valor se confunde com os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial, no qual a opinião do autor, representando a opinião da empresa jornalística, constitui o eixo do texto. Então aqui o verbete sobre crônica, tá? Continuando aqui. A crônica ela também é assunto da sociologia da literatura. Tem importância notável para a situação material dos escritores, muitos dos quais se veem obrigados a escrever crônicas por necessidade financeira, enquanto outros as escrevem por vocação. Por esse motivo, a crônica é um gênero cultivado por tão grande número de escritores, que sua história completa equivaleria a um corte transversal através das literaturas ocidentais dos séculos XIX e XX. A crônica, em coluna ou seção de jornal ou revista, geralmente é assinada e contém comentários, críticas, narrativas e reflexões sobre temas de interesse público, literatura, teatro, política, esportes, acidentes, crimes e processos, e também sobre pequenos fatos da vida cotidiana. Aborda, enfim, uma ampla gama de assuntos, geralmente a partir do noticiário. Então aqui, ó, você também deve sublinhar, tá? Essa parte aí. Escrever uma crônica é trabalhar o fluxo de consciência existente entre todos nós quando estamos analisando um assunto, questionando e mesmo ironizando, e transportar para o papel aquilo que se criou com os itens apresentados, tá? E aqui ele vem falando sobre a crônica moderna. Tem em Machado de Assis um de seus principais fundadores. Machado ele escrevia suas crônicas sob pseudônimos. O que é isso? Ele utilizava como se fossem apelidos, sabe? Ele não assinava a crônica, como se fosse um personagem, se fosse uma outra pessoa escrevendo as crônicas. Então ele se utilizava desses pseudônimos, entendeu? Somente 40 anos depois de sua morte é que se descobriu o verdadeiro autor, olha só. Por exemplo, das chamadas Crônicas de Lélio, na crônica a seguir, publicada no Jornal Carioca Gazeta de Notícias, em 19 de maio de 88, Machado de Assis ironiza a questão da abolição da escravatura, que havia ocorrido no dia 13 de maio naquele mesmo ano. Então chegaram à conclusão de que quem escreveu as Crônicas de Lélio foi o próprio Machado de Assis, né? Bons dias. E aí, ó, eu pertenço a uma família de profetas, a prescup, post facto. Depois do gato morto, ou como melhor nome tem em holandês. Por isso eu digo e juro, se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista. Tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de alforriar um molecote que tinha pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada. Entendi que perdido por 1.500 e dei o jantar. Entendi que
perdido por 1.000. Perdido por 1.500 e dei um jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas com quanto as notícias dissessem 33, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. No golpe do meio, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que ainda meu sobrinho, pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando meu retrato e suponho que a óleo. No dia seguinte chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado que, ó meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente quando nasceste. Eras um pirralho deste tamanho, hoje estás mais alto que eu. Deixa ver, olha, és mais alto 4 dedos. A Artura não quer dizer nada não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis, mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Eu valho um galo, sim, senhor, justamente, pois 6.000 réis. No fim de um ano, se andares bem, olha só, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as botas, efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando não lhe chamo filho, do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente, e Deus me perdoe. Creio que até alegre. O meu plano está feito. Quero ser deputado, e na circular que mandarei aos meus eleitores direi que, antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar simples suposições, é então professor de filosofia no Rio das Cobras. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a injustiça na terra para a satisfação do céu. Boas noites. E aí, tá vendo? Essa é uma crônica de Machado de Assis daquele tempo, né? Tá? Então temos aqui as características, ó. O título, a estrutura, a linguagem simples e coloquial. Na estrutura você tem que apresentar, uma situação inicial, porque, gente, é uma narrativa, né? Então vai ter ali o desfecho, vai ter a complicação, o conflito ali no meio, tá? Personagens, ok? Tempo e espaço determinados, tá? Narrador em primeira pessoa. Os fatos são fatos do cotidiano, acontecimentos diários, motivam reflexões subjetivas e críticas, tá? Do cronista. Ok? E aqui, gente, atividades, né? Nós temos aqui, ó, uma redação para você fazer.
tá? Com base na leitura da coletânea, escreva uma crônica e discuta a questão tema. Neste momento de crise, qual é o melhor caminho? Ser inconsciente e feliz ou consciente e insatisfeito? Então você lê os textos de apoio para você desenvolver, ok? Aqui na primeira questão, fuga. Vamos lá. Existe aqui um texto e ele quer saber, ó, na crônica, os eventos narrados associam-se à ideia de que mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou, sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então para de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras. No ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano, era sua bagagem. Um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave, onde diabo meter a chave da despensa? A mãe mais tarde irá dizer. Metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta. Correu até o portão. Viu o menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns de seus pertences. O botão, o pedaço de biscoito, e saíra de casa prevenido, uma moeda de 1 cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda. Os pneus cantaram no asfalto. O menino assustado arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço, como a um animalzinho. Que susto que você me passou, meu filho! Apertava-o contra o peito, comovido. Deixa eu descer, papai, você está me machucando. Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Machucando é fazer uma coisa dessas com seu pai? Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. Ou seja, né? Tudo começou porque ele estava fazendo barulho, né? Empurrando a cadeira. Aí o pai falou, né? Para de empurrar. E aí a criança birrenta. Vou embora, né? Faz a sua trouxinha e pega as coisas e vai embora. Ou seja, nessa crônica aí os eventos narrados associam-se a que ideia? Omissão paterna, violência familiar, conflito de gerações ou dificuldade de comunicação. Então temos aí uma dificuldade, né, na comunicação, de entendimento, né? O filho empurrando a cadeira, ele queria o quê? Chamar a atenção do pai, talvez, né? Quisesse a atenção do pai realmente em estar com ele participando de alguma atividade, né? Enquanto o pai estava ali preocupado, preciso trabalhar, fica quieto aí. Então houve essa dificuldade aí na comunicação. Letra D, tá? Muito bem. O resto é silêncio. Então nesse outro texto aqui, sobre o silêncio, olha só. Quanto ao gênero do texto, assinale a alternativa correta, tá? Gente, é uma crônica, né? Você lê, é um texto bem maior. Tá? A gente está trabalhando crônica nessa parte do livro. Então, letra E. Trata-se de uma crônica cujo assunto se contrapõe ao meio ambiente ruidoso em que vivemos.
É muito interessante essa crônica. Leia ela porque fala dessa questão, né, do silêncio. Olha como ele já começa. Ouvi o silêncio. E o que ele me disse foi devastador. O silêncio é pior do que as palavras duras, porque é possível instalar nele todos os medos. É o nada e nele os temores desenham fantasias que podem nos aprisionar. Então, observe, né? A partir desse primeiro parágrafo, a gente já começa a pensar, caramba, ouvir o silêncio, como é que é isso, né? E ele diz aqui que o silêncio é devastador, é pior do que palavras duras. Então, repara, ele leva a gente a parar para refletir, para pensar sobre essa questão, né? Do silêncio, de sua importância, tá? Questão 3. Leia a crônica O Apagar da Velha Chama, de Luiz Fernando Veríssimo, também. E aí, sobre essa crônica, considere as seguintes afirmações, ó. O autor, partindo de sua experiência pessoal, como é próprio da crônica, recupera o momento histórico de uma geração através da música brasileira. Ele quer saber quais estão corretas, e aqui nós temos as 3 corretas, né? A primeira, a segunda e a terceira. O autor, ele constrói a crônica a partir de diversas letras de músicas, e aí ao ler a gente vai perceber isso. E na terceira, a melancolia ao final da crônica está ligada ao envelhecimento e à percepção de que aquele momento não volta mais, tá? Marca aí letra E, ok? Você pode não acreditar, é outra crônica. Nessa crônica, olha só, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que essa parte aí, ela configura-se como uma estratégia argumentativa que visa o quê? Surpreender o leitor, sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível? Sim, né? Letra B, tá? Então você pode marcar a letra B aí. O Desaparecido, que é outra crônica. Gente, as crônicas são muito importantes e você precisa fazer a leitura delas, tá? Nesse caso aqui, ó, a respeito desse trecho, considere as afirmativas a seguir. Então, nós teremos aqui a letra C. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas, ok? E eu vou fechar aqui na atividade 3, tá? A respeito de expressões presentes na crônica, considere as afirmativas. Qual é a alternativa correta? Somente a 1 e a 4 estão corretas. Em Saudade de Noivo, identifica-se um desejo autêntico e intenso, muito distante da indiferença. E na 4, né, a expressão menos nítido indica angústia com a passagem do tempo e seus efeitos sobre a própria identidade. Ok, gente? Então, é isso. Eu vou terminando a aula por aqui sobre crônica. Terminem as atividades. Numa outra aula a gente volta com essas correções, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus.